Graça e paz de Cristo. Hoje nós vamos meditar em Provérbios 11. Hoje é dia 11 de março de 2025. Nós estamos nesse mês de março com a série chamada Pílulas de Provérbios, com o objetivo de dividir cada capítulo de Provérbios, que são 31 capítulos, e nós temos em março 31 dias, então podemos meditar um capítulo por dia, em pequenos pedaços para podermos guardar melhor e de maneira mais fácil os conhecimentos, as orientações do livro de Provérbios para a nossa vida. E o livro de Provérbios, no capítulo 11, nós colocamos esse título: Justiça, Integridade, Retidão, Bondade, Família e Orgulho. Porque é um resumo do que os versículos do capítulo 11 falam sobre esses 6 temas. Nós vamos começar aqui então a meditar em Provérbios 11 e vamos prosseguir na pílula 61, que ontem, dia 10, nós terminamos na pílula 60. E a pílula 61 é: Deus ama a justiça, então ame-a também. Se você quer ser amigo de Deus, se você quer ter um relacionamento com Deus, então, assim como Deus é justo, ele ama a justiça, você também, nós também devemos amar a justiça. E nesse assunto de que Deus ama a justiça, eu fiz uma divisão em 3 conjuntos de versículos. A primeira perspectiva de que Deus ama a justiça, aqui, que Deus ama a justiça, são os versículos 1 e 8. Versículo 1: O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. E o versículo 8: O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Então nós vemos aqui, entrando nas anotações, a anotação número 1, que fala sobre esses versículos 1 e 8. Um dos atributos de Deus é que ele é justo. Então, para termos relacionamento com ele, precisamos amar a justiça também. Precisamos amar a justiça também. Podemos ter estilos diferentes entre amigos, como formas de se vestir, preferências alimentares, lugares que gostamos, praia ou campo, e Deus respeita a diversidade, mas ele não abre mão de que sejamos a imagem, o reflexo dele para as pessoas que nos veem. E só podemos ser imagem e refletir Deus em nós se seguirmos o caráter de Deus, que é de justiça. Então, ele é justo. Essa é a primeira parte. Deus ama a justiça. Numa segunda perspectiva sobre justiça, até os homens ficam felizes ao verem a justiça. Nós vemos que os versículos 10 e 11 falam sobre isso. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. 11. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Então veja que até quando os justos prosperam, a cidade fica alegre, a cidade exulta. E quando os ímpios perecem, existem cantos de alegria. Quando nós vemos que os corruptos, os ladrões, os que fazem coisas erradas recebem o juízo, recebem a condenação, nós ficamos felizes. Assim como ficamos infelizes quando vemos que a injustiça prevalece. Então, aqui nesse ponto, a anotação número 2 aqui. Deus ama a justiça, mas no mundo a injustiça prevalece porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo vive com a influência do maligno que só pode ser quebrada mediante o exercício da fé em Cristo. É pela fé em Jesus que as pessoas decidem fazer o que é correto, mesmo que lhes custe algo de valor, como, por exemplo, cumprir um contrato, devolver o troco recebido a mais, indenizar um prejuízo que eu causei,
como direitos trabalhistas, mesmo que me custe o meu negócio. No dia a dia, vemos empresários se omitindo de pagar os direitos de seus funcionários e a necessidade de ações judiciais para realizar a cobrança desses direitos e processos que muitas vezes terminam sem uma decisão justa. Isso acontece por causa da dureza do coração do homem, que, longe de Deus, quer que as coisas lhe favoreçam, mesmo que prejudique outra pessoa. Então, é preciso entender que Deus ama a justiça, mas a injustiça que ocorre no mundo é consequência da dureza do coração dos homens e não tem a ver com a ação de Deus. Deus não tem culpa da injustiça na terra. Ele avisou que o mundo jaz no maligno e, portanto, a injustiça acontece porque a humanidade é influenciada pelo maligno e só aquele que se aproxima de Deus com intimidade é que pratica a justiça. Então nós vemos aqui que o mundo ele vem com injustiça. Essa é a anotação número 2, mas nós vemos nos versículos 10 e 11 que até os homens ficam felizes quando vem a justiça. Um terceiro ponto aqui sobre a justiça é que a justiça se concretiza com a lei da semeadura. Nós acabamos de ler a anotação 2 que o mundo tem injustiça, mas a lei da semeadura estabelece que mesmo quando a justiça humana falha, Deus aplica a lei da semeadura. Então aqui nós lemos: a justiça se concretiza com a lei da semeadura. Versículo 21. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Versículo 23. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. E o versículo 31. Se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, o interessante aqui, uma anotação, é que esse capítulo 11 de Provérbios, ele tem 31 versículos. E o versículo 31, que é esse que nós acabamos de ler, que termina o capítulo, fala que se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Ele termina esse capítulo 11 falando que a justiça de Deus realmente acontece e que os justos recebem o seu castigo e muito mais o ímpio e o pecador. E ele começa esse capítulo falando que o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Então, se nós tivéssemos que dar um título usando uma única palavra para falar a respeito de Provérbios 11, nós poderíamos dizer que a palavra seria justiça. O capítulo 11 de Provérbios é um capítulo que, em sua essência, fala a respeito de justiça. Nós colocamos aqui esse título: justiça, integridade, retidão, bondade, família e orgulho, porque existem versículos que nós vamos ler agora na sequência que falam sobre integridade e retidão. Mas se você parar para analisar bem, uma pessoa íntegra e uma pessoa que é reta é, na verdade, uma pessoa que é justa. Então existe uma relação entre justiça, integridade e retidão, que podem ser resumidos em uma única palavra: em justiça. E uma pessoa que é bondosa, numa linha um pouco mais distante, também é uma pessoa que é justa. Agora, vamos ler aqui a anotação número 3. Nós ainda estamos falando da justiça. Estamos tratando da pílula 61. Que Deus ama a justiça, então ame-a também. E a anotação 3. Deus não aceita que o justo pague as consequências do pecado do ímpio. É o que nós lemos no versículo 8, no versículo 21, no 23 e no 31. Esses últimos que nós lemos agora. Ele mesmo determina os tempos para que o ímpio receba o castigo pelos seus erros. Deus é tão justo que até os seus filhos são punidos pelos seus erros. Nós lemos isso no versículo 31, que se até o justo paga pelos pecados na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. E o ímpio não escapa das consequências dos seus, pois a lei da semeadura é certa na terra. A esperança dos ímpios se torna em ira, certamente. Gálatas capítulo 6,
versículo 7, nos diz o seguinte, Gálatas capítulo 6, versículo 7, que não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Aqui, vamos colocar aqui, vide. A anotação 4. Até as pessoas ficam felizes quando veem que os justos prosperam e os ímpios pagam pelas consequências de seus atos, que são os versos 10 e 11. Então, terminamos aqui a pílula 61. Deus ama a justiça, então nós devemos amar a justiça também. Pílula 62 fala sobre o orgulho. E a pílula 62 nós demos esse título aqui: o orgulho é uma desgraça. Vamos ler os versículos 2 e o versículo 28. Versículo 2: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Versículo 28: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Então, as anotações a respeito do orgulho e dessa confiança aqui nas riquezas. Anotação número 1. O orgulho é uma desgraça, porque o orgulhoso acha que sabe mais, que tem mais, que é melhor, que é superior, e com isso ele trata o próximo como quem sabe menos, tem menos, é pior, é inferior, e isso gera conflito, divisão, afastamento, separação, repulsa. Coloquei divisão duas vezes, vou tirar aqui. Repulsa. Quem gosta de ser humilhado, diminuído, maltratado, humilhado? Todos gostam de respeito, de consideração, de ser bem recebido e bem tratado. Então, a sabedoria está com os humildes, porque o humilde recebe bem o seu cliente, o seu visitante, e tratando com respeito, consideração e amor às pessoas, o humilde ganha o coração delas e acaba tendo um mundo melhor ao seu redor, em amizades, negócios, parcerias e até em relação à vida sentimental se percebe que pessoas humildes têm relações agradáveis, leves, boas, enquanto pessoas orgulhosas têm relacionamentos difíceis, com muitas discussões, onde a pessoa não reconhece quando está errada e insiste em palavras, atitudes, comportamentos tóxicos que prejudicam a família em razão da teimosia do seu orgulho. Por isso, o texto diz que com o orgulho vem a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Anotação número 2. Faça um autoexame a respeito de como você tem sido no relacionamento com Deus, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus parentes, com seus colaboradores, com seus colegas e amigos, e liste o seu comportamento em um papel, se for preciso, para ter mais clareza a respeito. E reflita como você pode melhorar essa atitude, postura, ação, comportamento ou omissão. Tem pessoas que aplicam o silêncio como uma punição para outra pessoa, quando na realidade elas é que precisam mudar. Então eu falei aqui por último em omissão. Omissão é porque tem pessoas que preferem não agir. Ela fica em silêncio como uma forma de punir a outra pessoa. Então aqui terminamos a pílula 62. O orgulho é uma desgraça. E nós colocamos esse versículo 28 que fala assim: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante, junto com a questão do orgulho, porque aquele que confia nas suas riquezas é aquele que se julga superior aos outros, porque pensa: o meu carro é bom, eu moro numa boa casa, eu tenho dinheiro, então eu posso humilhar o próximo, eu posso ridicularizar o próximo. Existem aquelas pessoas que são muito ricas e quando elas chegam em uma festa e o segurança, por exemplo, impede ela de entrar porque o nome dela não está na lista de convidados, aquela pessoa começa a xingar o segurança e começa a dizer: eu ganho muito mais dinheiro do que você, eu ganho 10 vezes o que você ganha
para trabalhar aqui nessa noite e começam a dizer coisas para humilhar a pessoa que apenas está fazendo o seu trabalho. Então nós vemos isso, quem confia nas suas riquezas certamente cairá. São pessoas orgulhosas pela riqueza. Pílula 63. A integridade traz a felicidade e a falsidade a destruição. Então, como nós falamos anteriormente, integridade não deixa de ser uma forma de você ser justo. O versículo 3 fala assim: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Então, as anotações que nós temos aqui. A primeira anotação é: veja a pílula 54. Quando nós lemos Provérbios, capítulo 10, versículo 9, nós já vimos o tema da integridade. Na pílula 54, nós vimos que quem anda com integridade tem segurança. E aqui a ideia é a mesma. A integridade dos justos os guia para um caminho de edificação, enquanto que a falsidade dos infiéis os destrói, porque a sua falsidade põe fim aos seus contratos, ao seu casamento, aos seus relacionamentos de negócios, em razão dos prejuízos que causa nas pessoas. Então, aquele que é falso, ele trai o cônjuge, é infiel no casamento, é infiel nos contratos, é infiel nos negócios, prejudica outras pessoas. Então, quem não tem integridade acaba caindo na própria destruição. Anotação número 2. Os justos são aqueles que ajustam o seu corpo, a sua alma e o seu espírito para Deus. Então, os justos preocupam-se em estabelecer uma relação de seu espírito com o Espírito Santo, para terem uma conexão com Deus e assim recebem instrução para a sua alma, que envolve a mente, os desejos e as vontades, de modo que toda ela seja direcionada para o que é correto, justo, certo, e isso repercute no corpo, onde a pessoa vai se alimentar de forma correta, vai cuidar da sua saúde, vai praticar atividades físicas, vai cuidar com as palavras que fala, da maneira como se veste, buscando ser uma pessoa por inteiro para Deus. Integridade é a ideia de ser integral. E a integridade tem a ver com isso, ser inteiro, integral, por completo para Deus. Anotação número 3. Uma pessoa que frequenta a igreja, mas não busca a Deus, está agindo com falsidade consigo mesma. Por quê? Ela está indo lá e, na verdade, é alguém sem relacionamento verdadeiro com Deus. Então ela toma decisões que a destroem, pois não pede direcionamento de Deus para nada do que fala, pensa e faz todos os dias. Acaba sendo arruinada, destruída, mesmo participando dos cultos e vivendo em um ambiente de igreja, pois não é íntegra, por inteiro de Deus, de modo que sua falsidade dessa relação de aparência com Deus a destrói. Nós vemos que existem muitas pessoas que frequentam a igreja há muitos anos e elas têm uma vida de fracasso porque elas não se entregaram por inteiro a Deus. E o ponto, anotação 4, integridade é uma perspectiva de justiça. Então, vamos ler o versículo 3 novamente. A integridade dos justos os guia. Quando uma pessoa é inteiramente justa, inteiramente ajustada à vontade de Deus, ela recebe a direção, ela é guiada por esse caminho. Mas a falsidade dos infiéis os destrói. Cuidado para não estar na igreja apenas de forma aparente, porque você vai estar em um bom ambiente, mas se você não muda o seu espírito para se conectar com Deus e mantém a sua alma com os mesmos desejos, vontades e mente ligada ao mundo, você não vai produzir atos no seu corpo que vão trazer edificação. Pílula 64. Deus é reto e justo. Muitas pessoas pensam que Deus negocia. Se eu fizer aqui um pouco errado, Deus vai me perdoar. Se eu pegar aqui um atalho, depois ele me perdoa, vai dar tudo certo. Não. Deus é reto e justo.
Vamos ler aqui os versículos de Provérbios 11 que falam isso. Versículo 4: De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Tem pessoas que pensam que com a sua riqueza podem negociar a justiça de Deus. Se fizermos alguma coisa errada, não há dinheiro no mundo que pague a justiça de Deus. Versículo 5: A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Então aqui nós vemos, quem anda na retidão recebe o caminho reto. Os que são ímpios serão abatidos. Versículo 6: A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Esse versículo 6 é muito parecido com o versículo 3 que nós lemos aqui na integridade. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Aqui na Pílula 64, o versículo 6 é muito parecido, mas ele destaca o ponto da justiça, e no versículo 3 destaca o ponto da integridade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Versículo 7. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. Versículo 18. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Então aqui, o ímpio, no versículo 7, ele tem muitas expectativas a respeito das coisas que ele vai furtando, roubando, comprando com engano. E ele espera que no final ele vai conseguir sair-se bem, sem ter débito nenhum, podendo andar com a cabeça erguida, sem medo de nada. Mas, quando morre o ímpio, a sua esperança perece. Ele vive uma vida sempre com medo. Tudo que ele esperava do seu poder dá em nada. Ele espera tanto que um dia vai conseguir ficar em paz, mas ele nunca fica em paz. O versículo 18: O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Só quem anda na retidão é que pode andar com a cabeça erguida, com tranquilidade, quando dorme, quando põe a cabeça no travesseiro, porque sabe que colheu tudo com justiça, com retidão. 19. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O versículo 19 é um convite, um chamado, uma convocação, um chamado de atenção para aquele que está no caminho certo e recebe um convite para pegar um atalho. Nunca desvie pelo atalho do mal. Você precisa permanecer na justiça para ter vida. Lá em Apocalipse fala: aquele que permanecer até o final é que será salvo. Versículo 20: O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Então aqui nós vemos que Deus ama a retidão, os que são de conduta irrepreensível. 27. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Então, quem busca o mal vai ter o mal contra ele próprio, vai de encontro, né? Ou seja, vai contra a pessoa. A pessoa busca fazer o mal pensando que vai ganhar alguma vantagem, mas aquilo de mal que ela quis fazer se volta contra ela mesma. E o versículo 30, o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Então, todos esses versículos que nós lemos estão relacionados com a questão da retidão. Vamos aqui para as nossas anotações. A primeira anotação, veja a pílula 61. A pílula 61 é a que nós lemos hoje. Foi a primeira pílula que nós estudamos hoje, que a justiça é um atributo de Deus, e o justo e o ímpio colhem aquilo que plantam. Então, isso acontece com a retidão também. A anotação número 2. Quem é justo é reto também. Retidão é outro atributo de Deus. Deus é reto e ama os que andam por caminhos retos, que é o que nós lemos aqui no versículo 20. Aqui no 20, o Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível
dão-lhe prazer. Anotação número 3. Quem for ímpio e andar em caminhos tortos, mesmo com riquezas, não escapa da justiça divina. Uma doença, a morte, um acidente, uma condenação em um processo, o mau humor do cônjuge ou dos filhos, uma separação ou um divórcio, uma multa contratual, etc. Mas a retidão livra de tudo isso e da morte. É como quem colhe segura a recompensa, que é o que nós lemos no versículo 18 na parte B, e como árvore de vida, que é o que nós lemos no versículo 30. Aqui, versículo 18, parte B. Quem semeia a retidão, colhe segura a recompensa. E aqui no versículo 30, o fruto da retidão é a árvore da vida. Agora vamos para a pílula 65. O ímpio usa a língua para o mal. Ele pratica o bullying, a fofoca e a traição. Versículos 9, 12 e 13. 9. Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. E o versículo 13. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. As anotações. A anotação número 1. Vide pílula 52. Provérbios 10. Quando nós meditamos em Provérbios 10, na pílula 52, Provérbios, o capítulo 10, tem vários versículos que falam a respeito da forma como nós usamos as nossas palavras. E existem tantos versículos em Provérbios 10 falando sobre isso, que foram divididos em cinco tópicos diferentes. Então, nós não vamos repetir aqui, mas você pode assistir o vídeo de Provérbios 10 e vai ter a pílula 52 explicando como nós devemos usar as nossas palavras. E a anotação número 2. Os versos acima citados mostram que a calúnia, a injúria, a difamação são tolice, porque quem faz isso fica conhecido como fofoqueiro, intrigueiro, caluniador e perde a confiança, a amizade e o relacionamento das pessoas. Eu vou aqui fazer algumas considerações aqui que são os seguintes. O Salmo 12 fala que as pessoas más usam a sua boca para falar coisas ruins e elas dizem: vamos falar o que quisermos. Ninguém vai nos impedir de falar o que queremos. E o Salmo 15 fala sobre quem quer morar no céu. E fala que aquele que quer morar no céu é aquele que não usa sua boca, sua língua, para falar mal contra o próximo, e não aceita nenhuma peita contra o seu próximo, ou seja, não aceita que falem mal de terceiros diante da sua presença. Ele não entra numa roda em que as pessoas estão falando mal a respeito das outras pessoas. Aqui, especificamente, o versículo 12 fala que o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. Então, aquelas brincadeiras que diminuem outras pessoas por causa da raça, por causa da cor de pele, por causa da sua condição social, por causa do bairro em que moram, por causa da sua estatura, enfim, todo tipo de forma de ridicularizar o próximo é algo que não agrada a Deus, é algo que diminui a outra pessoa, ridiculariza a outra pessoa. Não é assim que se deve usar as palavras. Isso é uma forma, isso tem uma relação com a questão de ser de bondade e maldade. A pílula 66. É bom ter conselheiros para decisões. O versículo 14 fala: sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Então, as anotações. Vide pílula de Provérbios 9. Quando nós meditamos em Provérbios 9, nós vimos que a sabedoria tem 7 pilares, 7 colunas. E as 7 colunas são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. E nós falamos ali que quem é sábio busca conselho. E o conselho é pedir orientação para pessoas que têm mais experiência a respeito de um assunto
para que você seja bem-sucedido, para que você poupe o seu caminho. Aquele que tem mais experiência que você pode te dar orientações que vão facilitar a sua vida. E anotação 2, outros provérbios sobre a importância de conselhos. Nós vemos Provérbios capítulo 15, versículos 22 e 32. O versículo 22 fala: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E depois aqui o versículo 32, que quem recusa a instrução faz pouco caso de si mesmo. Então, quem não recebe o conselho, aqui ele fala de instrução, mas ele tem sentido para o conselho. Está fazendo pouco caso de si mesmo. E Provérbios 24, versículo 6. Nunca vá para a batalha sem pedir conselhos a vários homens sábios. Bons conselheiros sempre nos ajudam a vencer. Isso é uma paráfrase, ou seja, é uma forma de falar o que está escrito em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 6. O texto não é exatamente esse, mas aqui nós fizemos uma paráfrase. A pílula 67. Quem aceita ser fiador e empresta dinheiro corre um risco altíssimo. O versículo 15 nos fala: quem serve de fiador certamente, com certeza sofrerá, mas quem se nega a fazer está seguro. As anotações. A primeira anotação, vide a pílula de Provérbios, capítulo 6. Provérbios, no capítulo 6, nos versículos 1 a 5, falam para nós a respeito da questão da fiança. O texto ali nos diz o seguinte: se você aceitou ser fiador de alguém, corra atrás dessa pessoa, não dê sono para os seus olhos e não fique sossegado enquanto você não for atrás da pessoa e peça, implore para que a pessoa remova o teu nome dessa qualidade de fiador. Porque é esse o texto de Provérbios, capítulo 6, versículos 1 a 5. Então, os textos de Provérbios sobre fiança. Provérbios, o capítulo 6, o versículo 1 a 5. Provérbios, capítulo 11, versículo 15, que é esse texto que nós acabamos de ler agora. E Provérbios, capítulo 22, versículos 26 e 27, que também falam que aquele que se entrega a sua fiança deve entregar também a sua roupa. Então, quem serve de fiador certamente sofrerá. Aqui, na pílula, quando nós comentamos Provérbios 6, nós falamos a respeito de quem empresta dinheiro, que é necessário sempre responder que você não vai emprestar. Quando você empresta o dinheiro, você perde o dinheiro emprestado e você perde também o amigo. Então, se a pessoa te pede dinheiro emprestado é porque ela não tem dinheiro e ela não vai ter como lhe pagar. Se a pessoa pede dinheiro emprestado é porque ela não sabe dizer não para ela própria. A pessoa que pede dinheiro emprestado, ela não sabe, por exemplo, esperar um pouco. Ela pode esperar para comprar aquilo que ela necessita. Se a pessoa está precisando de dinheiro emprestado para comprar comida, então é caso de doação. Faça uma doação. Compre uma cesta básica, dê alimento para a pessoa. Dê a conta de água, a conta de luz que ela precisa, mas dinheiro mesmo, o dinheiro em si, ela pode esperar. Não há nada, tirando as necessidades básicas que são de alimentação, de água e de energia, que são as básicas, até mesmo essas podem esperar um pouco se a pessoa tiver comprometimento com as suas contas. Tem outras considerações sobre dinheiro que nós fizemos em Provérbios 6, sobre fazer aplicações financeiras, fazer reserva de emergência, cuidar das contas, aprender a usar o cartão de crédito, mas nós já falamos tudo isso quando nós meditamos em Provérbios 6. Então aqui, quem aceita ser fiador e empresta dinheiro corre um risco altíssimo. Pílula 68. A bondade conquista respeito e prosperidade. Vamos ler aqui os versículos 16, 17, 24 e 25. Versículo 16. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. 17. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz.
O homem cruel causa o seu próprio mal. 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. E 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. As anotações. Número 1. Vide pílula 22 em Provérbios capítulo 3. Lá em Provérbios, no capítulo 3, está escrito assim: não diga ao próximo para que volte no dia seguinte, se você pode abençoá-lo agora, tendo tu em tuas mãos. É o que o texto fala. Não diga, o texto diz assim: não diga ao teu próximo para que volte amanhã, tendo-o tu nas tuas mãos agora. E a anotação número 2. A bondade agrada a Deus e desperta o coração dele para abençoar aqueles que abençoam e ajudam ao próximo. Provérbios, capítulo 19, versículo 17 diz: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Essa aqui é a versão da NVI. E a anotação número 3. A mulher virtuosa, ela tem a generosidade entre suas qualidades. Você vê em Provérbios, no capítulo 31, no versículo 20, que a mulher virtuosa acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Pílula 69 nos fala que a polidez e a boa educação levam você mais longe. Versículo 22. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Anotações. Número 1. Uma mulher que é bonita, ela tem falta de temor ao Senhor, porque a indiscrição, e que é indiscreta, ela tem falta de temor ao Senhor, porque a indiscrição não reflete a imagem de Deus na mulher que Deus criou para ela ser. Gênesis 1:26 diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Anotação 2. Vide pílula 38, quando nós falamos de Provérbios 7, que fala sobre ter cuidado com a aparência. A mulher adúltera é espalhafatosa, com perfumes, com roupas escandalosas, decotadas, coladas, que exibem a forma do corpo e atraem os olhares, tem postura, forma de falar, andar, olhar, portar-se inadequados, que chamam a atenção. Anotação número 3. Há muitas que fazem exibição do corpo em redes sociais, outras que fazem a exposição de seus relacionamentos sem pudor, polidez, falta de total consideração em relação ao outro com quem tiver um relacionamento e que até são os pais dos filhos dela, em um tempo em que tudo que é registrado fica eterno. Então aqui, nessa anotação número 3, tem aquelas mulheres que tiveram um relacionamento com alguém, elas vão na rede social e começam a falar mal do ex-marido, do ex-namorado, do ex-noivo, e começam, muitas vezes, têm um filho com esse homem e elas falam coisas indecentes, indevidas, e nós estamos num tempo em que tudo que você fala na rede social fica registrado. Mais à frente, esse filho, essa filha, vai crescer e vai ver o desrespeito que a mãe tem pelo pai. Anotação 4. Então, é necessário tomar cautela, né, antes de entrar na anotação 4, sobre o que se fala na rede social. Coisas que são do relacionamento devem ser tratadas entre os dois. Anotação 4. Há mulheres que faltam com respeito com o namorado, com o noivo, com o marido em eventos públicos. A mulher virtuosa trata bem o seu marido. Provérbios 31 diz que, no versículo 11, seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Versículo 12, ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Essa é a versão da NVI. Então, por exemplo, tem mulher que sai com o namorado para um evento e aí depois ela está lá com o namorado, chega um sujeito de não sabe se onde e tira ela para dançar e ela vai e fala pro namorado: olha, eu vou ali dançar com ele, ok? E daí ela fica ali dançando com outro sujeito que não é o namorado dela e depois ela volta pro namorado como se isso fosse uma coisa normal. E existem namorados que acham que isso é uma coisa normal, que isso é uma coisa que não tem nada a ver com a sua mulher. Então eu estava vendo um vídeo sobre
esse assunto e estava vendo ali um comentário sobre esse assunto, se essa postura era adequada. E os comentários eram justamente os comentários no sentido de que, se você está com alguém, você deve respeitar essa pessoa. E imagine se fosse o oposto. Você está com o seu namorado e vem uma outra moça e tira ele para dançar e ele fica dançando com ela a noite inteira e depois volta para você e diz, está tudo bem. A anotação número 5. A verdadeira beleza da mulher, segundo a Bíblia, está em temer ao Senhor, pois a beleza é enganosa e a formosura é algo passageiro. Provérbios capítulo 1, versículo 30. Para encerrar esse ponto aqui de que a polidez, né, o que é polidez? É ser uma pessoa polida, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que leva em consideração o relacionamento que tem com alguém. Então a pessoa tem que ser polida e tem que ter uma boa educação, levam você mais longe. O versículo 22 fala, como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. É preciso tomar cautela com a indiscrição, com essas posturas que falam de falas com palavrões, falam de forma em tom de voz muito elevado em lugares públicos, querendo chamar a atenção para si, roupas coladas, indiscretas, perfumes que são muito chamativos, cortes de cabelo que atraem toda a atenção que para si. Todas essas coisas aqui estão relacionadas a isso, polidez e boa educação. Pedro, falando sobre isso, ensina que, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Veja que Pedro fala que o procedimento da mulher pode trazer o marido para Deus. Versículo 2: observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. 4. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Essa versão que nós lemos está na NVI, que é a nova versão internacional, que é a Bíblia que nós estamos usando para fazer o estudo desse capítulo. A pílula 70 é o princípio do serviço. Tudo que nós somos e temos é para servir aos outros. O versículo 26 fala, o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Então as anotações são as seguintes. A primeira, quem tem um talento e esconde ele, ao invés de usá-lo para servir as pessoas, empobrece. Então aqui ele está falando do trigo. Quem tem o trigo e ao invés de vender, esconde, será amaldiçoado. A anotação 2. Aquele que usa o que tem para vender para os outros, resolve o problema deles e será abençoado, seja pelas vendas que fizer, como pelo agradecimento dos clientes, pela disponibilização de seus serviços. E a anotação 3. Princípio da excelência. Tudo quanto te vier à mão, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura por onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse texto está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Nós devemos fazer o melhor daquilo que nós sabemos fazer pelo próximo. Todos os nossos talentos são para o serviço uns dos outros. E a pílula 71 é cuide bem da sua família. Versículo 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Anotações. Número 1. Existem várias formas de gerar problemas para a família. Agindo com orgulho, vide pílula 62. Nós vimos essa pílula hoje. Sendo desonesto, né? Nós já tratamos da desonestidade nos capítulos anteriores. Injusto, vide a pílula 61. Nós meditamos hoje na 61 sobre Deus ama a justiça. E maldizente, que é a pílula 52, que nós falamos sobre várias formas que as pessoas usam a boca para dizerem palavras ruins. E a anotação 2, pior do que herdar o vento é causar problemas para a família e trazer consequências mais graves, como agressão contra um familiar por um credor, por alguém que foi enganado, trapaceado ou furtado.
Então, o versículo aqui diz: cuide bem da sua família, porque quem causa problemas para a sua família herdará somente vento. E o insensato será servo do sábio. Existem pessoas que trazem problemas para a sua família agindo dessa forma que nós falamos aqui na anotação número 1. Age com orgulho, desrespeito em relação ao cônjuge, ao marido, à esposa, aos pais, aos filhos. Age sendo desonesto em contratos com outras pessoas. E aí isso pode fazer com que aquela pessoa que foi enganada vá até a sua casa para tratar com você em razão desse assunto. Pode sair uma agressão, pode sair uma morte, dependendo do que você fez para a pessoa num contrato que você não cumpre, você pode herdar mais do que o vento. Pode herdar algo terrível para a sua família em razão da falta de atenção na forma como você resolveu, como você cumpriu os seus contratos com outras pessoas. Então, esse é o estudo das pílulas de Provérbios, capítulo 11. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.